Muito bem, vamos aos destaques do esporte agora com a repórter do Bom Dia, Caliandra Alves Dias. Boa tarde, Caliandra. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Vamos começar falando do Atlântico aí, que ontem teve jogo da Liga Gaúcha. Como é que foi o Galo? Teve sim, eles venceram aí o Albeck, né, na noite de ontem, por 5-2 e novamente uma vitória aí que foi decretada na virada. O Atlântico começou perdendo, teve que correr atrás do placar e agora também deve focar aí nos próximos jogos, porque já no fim de semana tem mais um novo desafio. Muito bem, tem mais destaques para quem está acompanhando a gente. Vamos falar de seleção brasileira. Ontem tivemos homens e mulheres. Vamos começar pelas mulheres aí. O Brasil está classificado para a próxima fase. Classificado pela vitória de 1-0 diante das italianas, mas também teve a goleada da Austrália por 4-1 diante da Jamaica. Então, com esse resultado, os 4 gols acabaram aí decretando a Austrália como vice-colocada do grupo C que o Brasil está. E já o Brasil se classificou entre as 4 melhores terceiras da competição e agora o adversário ainda não está definido. Por quê? Porque ainda tem jogos que vão acontecer hoje. Mas ao que tudo indica, o Brasil pode pegar a França ou a Alemanha. A França, que é anfitriã desse ano, e a Alemanha aí, que também vem numa nova safra de jogadoras, seguindo aí exemplo do futebol, que também é bastante reverenciado em relação à categoria masculina. E do lado masculino, os homens ontem não conseguiram vencer a Venezuela. O que aconteceu com a seleção do Tite? Não conseguiram vencer, teve 2 gols muito bem anulados em relação ao VAR e ficou aquela expectativa de que no segundo tempo o Brasil fosse para cima, né? Em relação ao técnico Tite, ele pecou ontem porque colocou o Fernandinho no segundo tempo e acabou deixando o time do Brasil um pouco mais jogando atrás. Uma alternativa que não partiu muito bem em relação aos torcedores que vaiaram ele, porque muito se esperava pela entrada do Everton em relação ao jogo, né, que tá aí substituindo jogadores que foram cortados por causa de lesão. Então ficou essa dúvida em relação ao que pode ser feito. O Brasil, que ontem, se tivesse vencido, já teria classificado às quartas de final e agora vai enfrentar o Peru no sábado. Então o Brasil precisa vencer o Peru para conseguir aí avançar na competição. Muito bem. E o Ipiranga, como é que tá? Bom, o Ipiranga joga amanhã, às 20 horas, aqui no Colosso da Lagoa, diante do Juventude. Juventude que é líder da competição. O Ipiranga que está ali estacionado em 6º lugar. E uma vitória pode deixar o Ipiranga ainda mais próximo em relação à zona de classificação. O Ipiranga que nessa temporada busca uma classificação inédita à próxima fase do Campeonato Brasileiro Série C. Nos últimos anos aí acabou finalizando a fase de grupos aí em 6º, 7º lugar. Ano passado precisou lutar para não cair para a Série D. Então vamos ver aí o que o técnico Fabiano precisa fazer, já que o Ipiranga tem aí alguns jogadores no departamento médico, já desde a semana passada, e outros que acabaram se lesionando aí no último jogo. Dupla Grenal tá de folga na Série A e na principal. São esses os destaques do esporte de hoje? São esses e voltamos acho que na sexta-feira, né? Na sexta-feira. Obrigado, viu? Bom feriado.